A Câmara dos Deputados aprovou, na noite da última quarta-feira, o projeto de lei que atualiza a Lei de Abuso de Autoridade. A lei criminaliza abusos cometidos por servidores públicos, juízes, membros do Ministério Público e das Forças Armadas. O texto segue agora para a sanção presidencial. Associações de juízes, procuradores, Ministério Público e policiais têm realizado vários atos no país pelo veto de Jair Bolsonaro à nova lei de abuso de autoridade. Os manifestos têm como bandeira o fato de que a nova lei favorecerá os interesses de corruptos, de organizações criminosas e de poderosos. Em Paracatu, nossa equipe conversou com o promotor de justiça que integra o GAECO, Grupo Especializado de Combate à Corrupção, sobre os impactos dessa nova lei e o porquê do pedido de veto total. O promotor de justiça Nilo Virgílio dos Guimarães Alvim afirma que a nova lei, se for sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, criará um ambiente fértil para injustiças, perseguições, desigualdades, insegurança e impunidade. Essa lei é um completo retrocesso no combate à corrupção. Ela vai estar contrário a tudo que a população anseia, a toda essa nova ordem política que foi colocada. A modernização da legislação que ainda está em vigência é de fato necessária, desde que assegurem os direitos humanos e fundamentais. Com relação à lei que vige hoje, ela é uma lei que surgiu, que foi promulgada no ano de 1965, ou seja, ainda no regime ditatorial. Essa lei tem penas pequenas, né, e também tem muita coisa a ser modificada. Nós entendemos, não somos a favor de qualquer abuso de autoridade de maneira alguma, mas a lei supostamente dita como abuso de autoridade, na verdade é uma lei da mordaça. Mordaça contra as instituições, mordaça direcionada ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e também aos órgãos de segurança. E como o Ministério Público vê de que forma essa lei foi votada, foi aprovada ali no Congresso? Existem algumas questões que foram ocorreram no dia da votação, né? Foi solicitado, eu pelo menos vi essa notícia, o regime de urgência, né? E esse regime de urgência foi aprovado, né? Posteriormente houve um pedido por uma outra, acho que foram 31 deputados, pediram que houvesse votação nominal, e não houve votação nominal, foi uma votação secreta e a lei seguiu aprovada como estava. A gente estranha não só o texto da lei, mas também a forma pela qual ela foi aprovada na calada da noite. O promotor de justiça afirma ainda que é importante a população entender os pontos críticos da lei e se mobilizar a favor do veto total. A nossa democracia funciona como um sistema de freios e contrapesos. O Ministério Público, apesar de não ser poder, ele é uma instituição que muitas vezes é acionado para que esse sistema de freios e contrapesos possa funcionar. O Ministério Público também atua, por exemplo, no controle das leis, acionando o judiciário através das ações de controle de constitucionalidade, né? E para que o Ministério Público possa exercer esse sistema, possa atuar também acionando o judiciário através das ferramentas que existem, ele precisa de ter o seu livre exercício preservado. O Judiciário e o Ministério Público não estão tendo o seu livre exercício preservado. A lei tem que ser certa, estrita, determinada. Existem alguns termos por prazo razoável. Qual seria esse prazo? Entende? Então, assim, essa avaliação, há um subjetivismo muito grande dentro dessa lei. E isso fere princípios do direito penal e, diante desse subjetivismo, quem fará a análise serão quem? As supostas vítimas, né, dos supostos perseguidores. Imagine que uma pessoa que tem um poderio econômico grande, ela vai conseguir contratar quem quer que seja, e aí para fazer uma investigação privada, vamos dizer assim, e dizer que houve ali, não houve um prazo razoável, o juiz ou o próprio promotor não obedeceu aquele prazo razoável, entende? Daí nós passaremos de órgão de acusação
a perseguidos. O senhor tem essa esperança? Acredita que isso pode ser possível, esse veto total à lei, doutor? Tem esperança. A minha esperança vem porque o povo brasileiro é um povo guerreiro. Posso dar vários exemplos aqui. O que me ocorre agora, antes na Primeira República, em um momento que o Brasil passava por muitas corrupções, pouca participação, nós já vimos o movimento tenentista, que aí depois surgiu a Revolução de 30, né, quando ocorreu a Revolução de 30, desencadeou, na verdade, a Revolução de 1930, e naquela época existia muita corrupção, o povo estava cansado. O povo foi para as ruas no Diretas Já. O povo foi para a rua em 2012, em junho de 2012, eu ainda era estudante, advogava, já estudava para concurso, mas eu fui, e eu lembro-me bem do que eu empunhava à época, a placa, contra a PEC 37, que também era uma PEC que visava retirar do Ministério Público o poder de investigação. Então, imagine que hoje nós temos aqui o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado e o Ministério Público não poderia exercer a sua investigação. Diante disso, eu tenho esperança que o povo dê o seu recado para os nossos congressistas e governantes e diga que esta lei amordaça o combate à corrupção. Esta lei é a lei da impunidade. Esta lei que está sendo colocada é o Estatuto do Criminoso. Aqui ela está trazendo uma proteção exacerbada a quem comete os crimes e está trazendo uma mordaça, digo novamente, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário e às nossas instituições de segurança. Imagine que promotor terá coragem de processar uma pessoa poderosa. Que procurador, que juiz vai ter coragem de condenar uma pessoa poderosa? Prender pobre é muito fácil. É fácil. Nós aqui hoje eu lido também com a Coordenadoria Regional do Patrimônio Público. E a gente lida com crimes de colarinho branco e são sempre com pessoas poderosas à frente. O promotor de justiça, o procurador e o juiz estará amedrontado. Como eu disse anteriormente, ele não terá o livre exercício das suas prerrogativas. Estamos retrocedendo. O Ministério Público voltará a épocas em que o promotor de justiça que desagradava qualquer um poderoso, ele era demissível ad nutum. Ou seja, não tinha a garantia da vitaliciedade que nós temos hoje, não tinha a garantia da inamovibilidade, ou seja, o promotor não sai daqui pela vontade do Poder Executivo, ou do Poder Legislativo, ou do próprio Poder Judiciário. Até a liberdade de imprensa poderá ser afetada com a nova norma. A imprensa hoje, nós vemos ela aliada às redes sociais, ela ganhou uma potencialidade muito grande. Então imagine que existem dispositivos que tentam também, ferirão o próprio direito a trazer informação para a população, né? Haverá aí, no meu entendimento, também um retrocesso em relação a isso e, como eu disse, a população tem que dar uma resposta. Nós acreditamos que o povo tem que mostrar a sua força. O gigante, como foi dito em 2012, acordou, mas ele não pode dormir. O gigante precisa ir para as ruas e trazer e continuar com a sua pauta de combate à corrupção. E tenho certeza que o Ministério Público estará ao lado da população nessa importante missão que é o combate à corrupção.